Olá, começando mais um Raio-X Econômico. Já vou pedindo para você se inscrever no canal se é novo por aqui, curte o vídeo, compartilha. Pessoal, precisa compartilhar o vídeo para ajudar aí no engajamento. Raio-X Econômico toda semana trazendo um convidado novo, alguém vai bater um papo sobre economia e sobre políticas públicas. E hoje tem um convidado muito especial, estou aqui com o Luiz Fernando Azevedo, meu grande amigo desde os tempos do mestrado, colega, um corintiano convicto e que vai falar um pouco hoje sobre o mercado financeiro, sobre econometria de séries de tempo e outros temas. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar participando do seu canal, Renan. Valeu, Também que Luiz. A gente vai falar do Corinthians, né? A gente pode discutir aqui a tabela do campeonato, mas eu tô meio preocupado atualmente, então eu também não vou puxar esse assunto, que pode ser contra mim. Ô, Luiz, conta aí, como é que você foi parar no curso de economia? Cara, na época do cursinho, estudei em escola pública, fiz bastante tempo de cursinho para conseguir passar na USP e pensei em várias coisas ali. E eu consegui chegar na economia por causa da abrangência que a economia fornece, né? Você tem uma parte quant interessante, uma parte de matemática, e não é só matemática como outros cursos, tem uma parte de computação, tem uma parte, na época ainda, hoje a gente está tendo uma revolução, a gente até pode falar nisso, né? De dados, de modelos, softwares livres, uma comunidade que se ajuda muito, tanto a pessoal de economia, pessoal de computação, que vem valorizando o trabalho do economista. Na época não tinha isso, mas tinha a parte matemática e tem a parte de história, tudo essa área é um mix legal na parte de economia. E aí eu apliquei para economia, fiquei na dúvida se administração, economia, e economia por ser mais abrangente, eu acabei escolhendo economia e não me arrependo, não. Tanto que depois disso, mestrado, doutorado que a gente fez junto e sempre estudando junto. Eu tô tão zureta que eu até esqueci de apresentar o seu currículo. Então, o Luiz, ele é doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A área dele trabalhou muito no departamento econômico de banco, tem experiência no mercado financeiro e ele trabalha com modelos de série de tempo, modelos de econometria aplicado a finanças e tem experiência em previsão de variáveis. É por isso que eu comecei direto e nem perguntei. Beleza, aí você fez a graduação, legal, e o passo para o mestrado veio por quê? Na metade do curso de graduação, eu entrei no Bradesco, comecei a trabalhar no departamento macro do Bradesco. E assim, o ferramental que você aprende na faculdade, ela te ensina a pensar como economista, a abordar qualquer problema como economista. Só que falta realmente um ferramental de modelagem, de econometria, de estatística, que você só aprende isso realmente no mestrado, e de preferência o mestrado acadêmico é o que acaba te fornecendo mais esse tipo de ferramenta. Tá? E é muito importante para ser um economista, um macroeconomista, ter todo esse ferramental, né? Ou ser um pesquisador, né? Sempre é importante você ter esse ferramental que você não aprende no trabalho. É um tipo de tecnologia que você aprende realmente só no mestrado. Tanto que grandes bancos, né, eles têm uma formação interna de funcionários para economista, mas muitos vão contratar um profissional recém-saído do mestrado. Na verdade, a pessoa nem precisa ter uma experiência profissional. Ela tendo uma boa formação do mestrado, é uma coisa que os bancos e assets, mercado financeiro em geral, apreciam no economista, porque é um ferramental que ele aprende no mestrado. Então, quem segue a carreira nisso, quer evoluir nisso, tanto em termos de carreira ou de conhecimento, precisa fazer o mestrado. Então, mas é curioso, né? Porque, Luiz, quando a gente entrou no mestrado, o papo que tinha era assim, tu fez um mestrado aqui acadêmico, você já ganhou espaço, tem um diferencial em relação ao resto do mercado financeiro, você consegue uma vaga. Hoje, eu tenho a impressão que já precisa do doutorado, né? Que a competição aumentou bastante, ou estou enganado? Ela não necessariamente do doutorado. Acho que se você fizer um mestrado e depois se esforçar, mesmo que seja por conta própria, para aprender modelagem, programação, isso já é bem valorizado assim. Mas o mestrado, todo mundo faz, quem não tem a possibilidade de parar, porque eu e o Renan, a gente fez o mestrado acadêmico e a gente parou, a gente não trabalhou, né? A gente fez estágio antes de... A gente só estudava.
Isso, era só estudar. Era só um período fácil da vida ali. Foi super Olhando para tranquilo. trás, na época foi bem complicado, né? Olhando para trás, agora eu falo, pô, foi uma época bem tranquila da minha vida. E depois só vem trabalho, em cima de trabalho, e olhando para trás foi uma fase boa. E aí a gente parou para trabalhar. E tem gente que não... a gente parou para estudar. E tem gente que não não quer parar, não quer... já está numa vaga boa, quer seguir a carreira, e aí faz o mestrado profissional, que também é muito importante. As faculdades particulares oferecem cursos muito bons. A GV, que a gente estudou, o INSPER, oferece cursos bons também, que também eles forçam mais a parte de matemática mesmo, aprofunda o que você não aprendeu na graduação. Então, assim, você pensa em seguir carreira na área, alguma coisa assim, é um salto gigantesco de conhecimento fazer o mestrado. O mestrado realmente vale a pena mesmo. O doutorado, como você falou, se o mercado está exigindo ou não, tem essa questão de... Você consegue até driblar o doutorado, mas ele é importante porque você faz... Aí tem que ser uma pesquisa bem mais completa do que você faz quando você está no mestrado, né? Tem que ser um trabalho inédito. E 3 artigos ao invés de um, então dá 3 mais trabalho. artigos, você é mais exigido pelos professores, tá? Uhum. Mas se você conseguir, nos 2 anos, dura mais tempo, né? 4 anos, o mestrado em 2 anos, se você conseguir aprender realmente essa parte de pegar um paper cru, replicar um paper, que sempre é um exercício interessante quando você está estudando. E a diferença dos dois é o tempo mesmo de se fazer. E o mercado financeiro, ou o mercado macro, ele é bom doutorado também pelo título, né? Se você for entrar em alguma área um pouco mais comercial, você tem que falar com o cliente, é bom Mas você ter um funciona título. como um sinal, né? Quer dizer, num contexto que tem muita gente com mestrado, foi nesse sentido que eu quis dizer. Não que os bancos precisem de alguém que tem doutorado, mas Isso, tem muita gente com mestrado, você vai lá dar um sinal maior, sinal do doutorado, talvez isso. seja uma diferenciação, mas tem o outro lado também que você fica muito tempo fora do mercado fazendo doutorado, então pode ser um Sim. ponto negativo. No mestrado, eu fiquei fora dos 2 anos e parei por 2 anos, voltei ao mercado trabalhar 2 anos. Eu já tinha trabalhado antes, né? Eu tinha trabalhado no Bradesco, sendo estagiário lá, depois eu passei por consultoria e depois fui para o mestrado. Parei por 2 anos e depois aí eu acho interessante fazer esse stop and goes, né? De parar para estudar e focar 100% nos estudos. E depois que eu voltei para o mercado 2 anos, que trabalhei em banco 2 anos, eu voltei para o doutorado. Dos 4 anos, o primeiro ano só eu completei as matérias, então foi um ano de bastante estudo. E logo depois, nos outros 3 anos, eu já estava trabalhando. Então, eu fiz a tese trabalhando nos outros 3 anos. Foi bem puxado, sem fim de semana, sem férias. E para não ter esse problema que você citou, de você ficar muito na academia e ser visto como um cara acadêmico e está tentando se aventurar aqui no mercado. No Mas você mercado acha de que trabalho. hoje te prejudica em alguma dimensão ter doutorado? Do tipo, esse cara aí é muito acadêmico, ele não vai dar conta aqui de entregar, sei lá, uma coisa ou não? Então, com a revolução que a gente pode falar mais, e eu já citei, essa revolução de dados, de Uhum. data analysis, o trabalho acadêmico está sendo cada vez mais valorizado. Então, se todo mundo que sai de um mestrado de ponta é bem requisitado, hoje o mercado está bem aquecido, os juros estão baixos, né? Todo mundo procurando rendimento, e aí as pessoas estão abrindo muita asset, tem muito fundo de investimento abrindo, e com a macroeconomia, né, sempre recebendo choques políticos e o trabalho do economista está se tornando bem importante por causa desse ferramental novo que está sendo criado. Então, tem muita vaga para economista, todo mundo que sai do mestrado já sai praticamente empregado, e se a pessoa, conhece muita gente que nunca teve experiência profissional, no doutorado já consegue emprego em fundo de investimento para trabalhar com essa parte mais analítica de dados, de modelos, big data. Mas O o mercado, porque assim, mercado está valorizando mais isso. data science é um mundo gigante, né? Quer dizer, tem umas coisas de aprendizado de máquina que é assim, é difícil, é bizarro, e não é necessariamente o que o economista aprende na formação dele, né?
O mercado ainda prefere o economista e não um profissional mais técnico de data science? Como é que você vê isso aí? E normalmente quem é preciso de um investimento alto, né? E um tempo de maturação do investimento pode demorar a aparecer. Mas hoje o que tem, os economistas, eles até estão comandando equipes. Porque quando um economista, ele até ganha razoavelmente bem no mercado financeiro comparado às demais profissões, né? No mercado em geral, o economista tem um bom rendimento. Então, se um economista pegar um doutor em física para ajudá-lo na programação, é um ganho para todo mundo. O economista, ele tem a ideia e a técnica vem do físico, por exemplo, e o economista passa a ideia ele tem um físico na equipe, ele não precisa ser o mestre em programação, né? Você pode repassar isso para alguém. E assim, um doutor em física não tem muito mercado para ele, né? Então ele acaba tendo um ganho salarial muito grande caso ele vá ingressar no mercado financeiro. Isso assim, eu digo estatístico, físico. Mas o ponto é que não precisa. Ele não precisa, quer dizer, se eu quero trabalhar no mercado financeiro, eu não preciso sair da economia. Eu não preciso ir para a física para dar uma volta. Faço física e eu volto para o mercado. Eu posso ir direto na economia que eu vou ter espaço. Sim, hoje tem bastante espaço, né? Eu lembro que quando a gente teve a crise, um pouco antes da crise, do subprime, em 2008, nos Estados Unidos, eu era estagiário no banco e a economia estava se estabilizando, né? No Brasil, a inflação já tinha reduzido bastante a volatilidade, convergia para a meta, o dólar também tinha reduzido uma volatilidade, o mundo estava tranquilo, assim, e a economia brasileira estava recebendo menos choques do que recebia na década de 90, que era ou década de 80, todos aqueles planos que o economista era muito demandado. Então, lá em 2006, 2007, até muita gente falou para mim no início de carreira, falou assim, olha, hoje, com a economia estabilizando, mais empresas vão abrir capital. Então, o interessante, às vezes, não é nem trabalhar com macro, é você ir trabalhar com equity research, você ir lá e analisar a empresa. E eu comecei a realmente estudar essa área e falando, bom, se macro vai ter cada vez menos espaço, isso era a previsão de 2006, 2007, a economia estabilizando, o macro vai ser menor, você tem poucos bancos e poucas vagas de economista, e vai abrir muita vaga de Equity Research. Aí veio a Dilma? Não, isso ainda foi em 2006. Eu sei, daí aí, a macro renasceu. A macro, ela renasceu com a crise do subprime mesmo, porque era muito difícil entender ali as consequências do que estava acontecendo nos Estados Unidos, e o economista passou a ser muito demandado ali. E logo depois veio a crise de Europa e a crise brasileira, e todo nesse período o macro voltou a ser muito importante. E agora no Brasil a gente tem essa mudança que eu citei, muita asset abrindo, está precisando de muito economista, o macro, para cuidar do macro. O macro, então, deu uma renascida boa e como a gente passando por esse período da Dilma que você falou, na verdade foi o oposto, né? A gente não teve o que foi previsto lá atrás de mais empresas abrindo capital. Era tão incerto que a gente passou anos sem a Bolsa apresentar algum IPO. E agora também... Mas é curioso, né? Agora também, a gente tem um nível de certeza absurdo na economia e agora você está me dizendo que tem muita gente abrindo assets. Abrir asset, mas assim, abrir capital, a empresa ir lá e abrir capital para... E aí, faz de conta, hoje a gente tem essa empresa de telecom, era esperado que tivesse mais empresas, era que o número de ativos que a gente tem na bolsa aqui ia crescer, né? Ia virar algo como os Estados Unidos. E não foi isso que aconteceu, a gente passou um bom período sem empresa abrir capital, né? E aí o macro passou a ser importante. Então, assim, tem muita mudança que vai acontecendo no mercado, no nível de vou para macro, vou para equity, o que eu vou trabalhar, né? Eu acabei continuando em macro e eu dei sorte, né, que agora o macro está sendo bem exigido, né? Então, bem, o Trump começa a brigar com a China, você precisa de um economista para entender as consequências disso, parte política, parte fiscal, tudo isso é o que está comandando hoje a decisão de investimento das pessoas, né? Você estudou séries de tempo, a gente até fez algumas disciplinas juntos na pós, né, do professor Pedro Valls. A gente fez econometria de série de tempo, a gente fez também econometria de finanças, que era coisas mais aplicadas.
Você acha que esse... Eu pergunto isso porque eu vejo na parte de microeconometria essa discussão. Você acha que essas coisas novas de Big Data vão, de alguma forma, suplantar esses modelos de série de tempo? Quer dizer, a gente vai começar a tentar modelar volatilidade usando algum outro tipo de abordagem estatística? Como é que você vê isso? Ela tem, essa resposta dividida em duas, tem a parte de, primeiro, o que são esses modelos, né? A gente, na graduação mesmo, a gente aprende, são modelos não paramétricos, tá? Ou, então, uma regressão também é considerado uma ferramenta de machine learning que pode ser aplicada, uma regressão linear, ou uma Sim, regressão logística, por mas exemplo. a estratégia empírica é muito diferente, né? O economista tinha um esforço ali conceitual de dizer, olha, esse conjunto de variáveis aqui faz sentido para modelar essa variável dependente, eu preciso fazer algum desenho para se eu quiser inferir causalidade, alguma coisa assim. E a pegada desse pessoal de computação é diferente. Quer dizer, eu vou pegar aqui 1 trilhão de variáveis, é o Sim. computador que vai me dizer o que serve aqui ou não. Essa é uma discussão antiga também, que vem bem antes até do Big Data, porque que você tem essa questão de modelos paramétricos e modelos não paramétricos, é uma questão mais antiga, e também, como o trabalho de macroeconomista tem que prever a inflação, por exemplo, a gente divide para projetar a inflação basicamente dois modelos. Modelos fundamentais, que você usa ali quanto está o PIB, se o PIB está acima do potencial, abaixo do potencial, você coloca todas essas variáveis e usa os parâmetros para analisar as elasticidades ali do dólar, quanto que ele afeta a inflação, tudo isso. E tem outros modelos, e a ideia disso, lógico, é para a gente ganhar dinheiro no mercado financeiro, é acertar essa projeção, projetar e acertá-la. O que a gente tinha uma discussão antiga, é que esses modelos, os parâmetros ficam mudando ao longo do tempo e eles são muito incertos. E então, a gente podia trabalhar com modelos puramente estatísticos, os famosos vetores autorregressivos lá atrás, que você montava o modelo e ele tinha pouca intuição ali, você deixava simplesmente as variáveis falar por si próprio. Então, é uma discussão antiga, né, porque quando a inflação subiu muito nos Estados Unidos na década de 70, a discussão era se a gente vai trabalhar com modelos paramétricos ou a gente trabalha com modelos puramente estatísticos. Tá, Essa discussão e hoje teve. como é que tá isso? E agora a gente tem essa discussão do Big Data e de técnicas de machine learning, tá? Que o pessoal colocou tudo junto, mas assim, já tem ferramental de economista que aprende na graduação, que é a regressão logística, por exemplo, é uma das mais usadas, que está nesse bolo aí de redes neurais, de decisão de árvore, tudo isso. Eu acho que ainda o importante é acertar a previsão. Mas, quando você está principalmente trabalhando com cliente e cuidando do dinheiro dos outros, você precisa deixar Explicar o que você claro, fez, né? explicar o que são as suas ideias, o que está na sua cabeça, né? Então, é um mix que vai sempre existir de você tentar trabalhar com os dois modelos. Uma parte que é o que acerta e uma parte para você contar uma história. E aí, quando os dois conversam, é o melhor dos mundos. Você tem confiança num modelo que está acertando bem e de um modelo que você sabe o que está acontecendo ali dentro. É o consumo, é o investimento que está puxando o PIB, o que está acontecendo? Mas achei E, curioso, na dúvida hoje que você fica com qual? não, ainda eu trabalho bastante com modelo puramente estatístico, assim, Você roda eu um gosto Megart, bastante. eu lembro daqueles... Isso, Mas tem que ter uma historinha por trás ali, às vezes, pra você entender o que está acontecendo, né? Uhum. Faz um VAR, por exemplo, você joga todas as variáveis, tudo é endógeno ali, mas tem que ter uma ideia do que está acontecendo, você dá o choque, analisa a elasticidade, para depois você, pelo menos, ter uma história para ter um cenário de longo prazo, porque quando você está trabalhando no mercado, você precisa ter um cenário, uma direção para seguir, e aí você vai trabalhando com os modelos e vendo se você muda o seu cenário conforme vão apresentando as projeções, os dados que vão saindo, tem todo esse acompanhamento. Eu tenho a impressão, porque eu fiz essas disciplinas de econometria e séries de tempo e eu nunca mais apliquei, eu fui para outra área, eu fui estudar microeconometria. E eu tenho a impressão que são quase dois mundos à parte. Assim. Em microeconometria você está super preocupado com causalidade e meio que você faz algum esforço de inferência, mas tem gente que faz inferência de qualquer jeito, né? Reporta aí o padrão de qualquer jeito, porque não é o foco, né? Você está muito mais preocupado com viés. Em econometria e séries de tempo, você está preocupado em modelar a variância, né?
e sim. pouco com causalidade. Eu tenho a impressão que tudo é endógeno e meio que se cria umas narrativas. Eu sei que tem conta por trás, tá? Não tô querendo Sim. subestimar o trabalho. É. Mas como é que você vê isso, assim? A questão das narrativas, a história, o consumo que está afetando. É um pouco de feeling? Como é que funciona a formação dos argumentos? O relatório que o banco solta lá, dizendo, é isso que está acontecendo por causa disso, disso, disso. Depende muito do debate, da percepção das pessoas. Sim, tem o que entra no radar, o que não está no radar, então tem muita percepção de onde está a discussão. Essa discussão, ela fica mudando bastante ao longo do tempo, né? De o que você está olhando. Hoje é mais fiscal que está se olhando, que está olhando mais lá. Essa questão da endogeneidade que você falou é interessante, porque quando você trabalha em equipe, normalmente você tem um que cuida de inflação, um que cuida de atividade econômica, por exemplo, uma equipe grande. E aí a discussão, a brincadeira os dois ficam conversando. Me fala quanto vai ser a inflação, que eu falo quanto vai ser o PIB. Me fala quanto vai ser... o que cuida de atividade fala... Não, me fala quanto vai ser a inflação, que eu falo quanto vai ser o PIB. É tudo endógeno, realmente. Então, sempre que tem... É difícil fazer em macro os ceteris paribus que a gente aprendeu tanto lá no primeiro ano de graduação. É tudo muito endógeno, muito incerto, os dados são curtos, não são pequenos ainda. Série brasileira, agora a gente está com 20 anos depois do grande choque do câmbio flutuante, né, que a gente tem. Então, a gente tem 20 anos de dados, a qualidade ainda não é das melhores, a gente tem muita dificuldade de modelar em macro essa parte de você ter de saber realmente tratar a endogeneidade se o confiança sobe, mas a confiança subindo, como afeta o crescimento depois afeta a confiança de novo. Tem uma questão muito difícil mesmo de trabalhar em macro e você conseguir eliminar essas endogeneidades, né? Bom, vamos lá. Vamos brincar um pouquinho aqui de búzios. Quero saber o que vai acontecer com a economia, Luiz. Você vai me dizer aí as tuas percepções. Vamos lá. Como é que você vê a questão do choque do Covid? Quer dizer, rolou uma... Eu trago essa discussão porque eu participo minimamente dela. Em março, começou a rolar alguns debates do que estava acontecendo. E teve uma galera que falou assim, não, tá rolando um choque de demanda. Né? Esse é um choque de demanda, clássico, então o governo tem que entrar, jogar dinheiro infinitamente para tentar fazer política anticíclica. E por quê? Porque você tinha, no começo de abril, uma previsão não, naquele momento, você tinha um início de deflação ali, né? Teve um corte no preço dos combustíveis, etc., que corroborava um pouco essa tese. Na época, eu lembro que eu levantei assim, uma hipótese que talvez também tivesse um choque de oferta. E havendo um choque de oferta, é mais difícil comprar insumos, restrição da circulação de pessoas dentro das empresas. Isso poderia gerar uma pressão inflacionária. Queria saber como é que você viu esse choque, qual é a sua interpretação dele, e aí, a partir daí, vamos tentar discutir o que vai acontecer com a inflação daqui para frente. No início do choque, a primeira preocupação foi uma queda de demanda de serviços, né? E isso, quando cai, não volta. Se você tem bens industriais, você posterga uma compra, mas mais para frente você compra. Agora, quando você, de repente, está proibido de sair na rua, você não vai cortar o cabelo 2 vezes, não vai jantar 2 vezes fora. Então, é redução de PIB mesmo, não tem... uma queda de demanda foi bem forte mesmo. Né? Mas aquela de curto prazo, recessão. Isso, Não de longo prazo. Isso, sim. Ela derruba o PIB, mas se for só um simples choque desse, você não afeta o PIB potencial, por exemplo, né? Você não tem distribuição de capital, você não tem... As pessoas logo voltariam a estudar, ter um conhecimento e voltar a produzir. Quando apareceu esse choque, então, assim, é perda de PIB, então é deflacionário, tem que ter estímulo fiscal, monetário e tudo isso a gente viu no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas também houve uma preocupação no início de problema de oferta. Só que o medo inicial
era que a cadeia de produção fosse totalmente paralisada, a Uhum. China não exportando mais. A gente viu isso em alguns produtos, mas não foi o que se imaginava. Porque logo no início da pandemia, tinha notícias, né? A gente trabalha também com alguns anedóticos das empresas de telefonia, de montar celular faltando peça que vinham da China. Então, houve sim um medo de aparecer uma inflação por problema de oferta. Mas não aconteceu. Na China, a situação foi normalizada rapidamente. Nossa agricultura brasileira deu show a gente não teve nenhum problema de desabastecimento. Então, esse medo inicial de oferta, de queda de oferta, ele foi reduzido logo no início. E aí, só que os números foram piorando. A gente não imaginava que ia ter um lockdown tão forte, tão restrito em São Paulo, por exemplo, no Brasil. Começou em São Paulo e depois no Brasil inteiro. E aí a gente começa a ver quebradeira de empresas, a gente começa a ver restaurante fechando, e aí volta a ter um medo de queda de oferta lá para frente. Então, por exemplo, imagina que no seu bairro sobreviveram 70% dos restaurantes. Daqui a um ano, os outros 30% vão voltar? Ou os 70% vão dominar o mercado, vão poder aumentar preço no futuro? Não vou Se aumentar diminuir a todos. concorrência, todos na escola, por exemplo, né? As escolas, você tem no interior, em São Paulo ainda você tem uma oferta maior, mas você pega uma cidade menor no interior, ela tem 4 escolas particulares, 3 escolas particulares, e na crise, uma ou duas delas fecham, né? Daqui a um ano elas não retornam, as que sobreviveram vão ter espaço para aumentar preços. Então, tem um risco aí que a gente, para frente, que a gente tem que observar de queda de oferta mesmo na Mas acho que economia. ainda não aconteceu a queda de oferta. O PIB potencial ainda não foi afetado. Ela pode ter sido afetada, a gente precisa ainda esperar um pouco mais de dados, né, Sei lá, ver teve quanto umas das 10 empresas. milhões de ocupações que foram perdidas, né? Derreteram. Sim, A isso. questão, será que vai voltar tudo isso daqui a pouco? Sim, a gente tem a dúvida se no primeiro trimestre vai ser bem decisivo nesse sentido, porque vai ser o trimestre que sai o auxílio emergencial, e agora a gente não sabe o que vem dessa segunda onda, mas caso ela não venha, a gente vai ter uma reabertura. E a reabertura vai ser rápida, as pessoas vão sair imediatamente de desempregados, nem desempregados, de fora da força de trabalho, desalentados, estão em casa sem mandar um currículo. E eles vão simplesmente com a abertura, todo mundo voltando a trabalhar, elas vão simplesmente pegar sair da rua já empregadas, elas já vão arrumar emprego imediatamente, elas não vão nem passar pelo desempregado, elas vão imediatamente sair do desalentado e passar para a população ocupada direto. Se acontecer isso, a gente, principalmente nessa parte de serviços, a gente fica um pouco mais tranquilo de ter uma pressão inflacionária mais tranquila, que você mantém a sua oferta na parte de serviços, que é o que a gente ainda está para ver com a normalização. E essa questão de Luiz, oferta mas vai esperar. hoje é dia 26 de novembro. As Né? notícias da semana são que o GPM está batendo recorde. Quer dizer, Sim. tem alguma coisa, algum processo inflacionário aí nascendo. Eu entendo que o PCA ainda está completamente sob controle, então não é a inflação explodiu no Brasil, não é isso. Mas sugere, eu posso estar enganado, mas tem uma tendência de crescimento dos preços. O que está gerando esse crescimento de preços agora se o PIB potencial não mudou? É isso. Quando a gente olha a abertura do IPCA, o que está subindo ali, a gente teve logo no início uma queda forte de preço de serviços, que jogou a inflação lá para baixo, e as projeções chegaram a ser de 1,4 para esse ano, né? E de repente veio o auxílio emergencial, volume gigantesco de dinheiro, e a gente começou a ver pressões pontuais em itens de construção civil, tijolo, material de construção em geral. Depois a gente conseguiu ver um aumento de preço de colchão, isso é engraçado, né? Até o colchão As pessoas as estão pessoas dormindo começaram a mais. trocar e a gente teve, né? As pessoas ficaram em casa, começaram a perceber os problemas que tinham em casa e começaram a fazer pequenas reformas com esse dinheiro do auxílio emergencial. Então, tem uma pressão desse auxílio emergencial que a gente vê nesses dois itens claramente. Né? Material de construção do nada subiu muito, o preço de colchão subiu muito. E a gente somou também com o auxílio emergencial ajudando muito no aumento de preço de carnes, por exemplo.
as pessoas começaram também a comprar mais carne, começaram os produtores de frango conseguiram repassar bastante do custo, porque o custo dele, quando a gente fala que aconteceu agora, nesses últimos 2 meses, desde setembro, essa revisão muito grande do IPCA de curto prazo, foi uma tempestade perfeita, que teve o auxílio emergencial, alguns problemas pontuais in natura, tomate, essas coisas, mas a gente teve o preço de commodities subindo no mundo, a China voltando a comprar, e aí esse preço de commodities sobe a soja, sobe o milho, aí transfere para carne, e como as pessoas estão com dinheiro nesse momento, o produtor está conseguindo repassar esse preço. Então, no curto prazo, aconteceu essa tempestade perfeita que está acontecendo aí. Para frente... Mas essa discussão eu quero pontuar ela. Quer dizer, você acha então que essa subida nos preços dos alimentos e outros produtos é muito mais um fator de demanda interna do que as consequências da desvalorização da moeda? Quer dizer, os insumos ficaram mais caros para os produtores, eles acabaram repassando os preços, e tem a questão da exportação que aumentou? Exato, porque a gente tinha uma discussão quando você está numa crise, você está com um crescimento abaixo do potencial, você não consegue repassar totalmente a alta do câmbio, por exemplo. Tá? Mas isso tiver markup, né? Sim, isso. A gente viu as empresas realmente apertando as margens, e agora quem tem a oportunidade de aumentar está repassando, tá? Então, mas se olhar historicamente, o que a gente chama do pass-through, do repasse do câmbio para a inflação, ela não teve grandes mudanças do que é historicamente, né? Então, o cálculo mais ou menos hoje é que uma depreciação de 10% do câmbio, que passa de 5 para 5,50, né? Essa depreciação, você gera mais 0,60 pontos percentuais de inflação. Então, a inflação, em vez de ser 3, passa a ser 3,60. Essa é a conta, mais ou menos. E está acontecendo historicamente, não está tendo um repasse maior dessa alta de câmbio que a gente viu esse ano, o câmbio batendo quase 6 aí. Isso, historicamente, está normal. O que está normal, realmente, é que aconteceu isso, essa alta de câmbio, alta de commodities e população com dinheiro no curto prazo. E aí conseguiu todo mundo que queria repassar para o preço, conseguiu subir o preço para o consumidor final. E aí a discussão que entra é para frente. Assim, o auxílio emergencial dificilmente vai ser estendido nesse nível, o país não tem capacidade de manter. E a dificuldade agora é analisar se essa população desempregada ou que está fora do mercado de trabalho, ela arruma um emprego rápido e se vai continuar com atividade econômica aquecida, né, entre aspas, assim, para ver se ainda vai ter mais chance de repasse de preços. Mas na outra ponta, quando a gente olha um pouco de longo prazo, a gente fala muito do PIB potencial, né? A gente tem o PIB potencial ainda, a gente está abaixo do crescimento, que hoje o PIB potencial pode ser entre 1%, 2%, ainda não se sabe direito, né? Você leva tempo para saber, né? Para você ter, e ainda Quanto que estava 2019, você lembra? 2019, assim, dependendo das técnicas que você usa, é uma variável latente, uma variável que não existe, né? Claro. Potencial. O PIB potencial girava ali em torno de 2, alguma coisa nesse sentido. Já era baixo, eu achei. Não, assim, menos de 2, já era o PIB potencial. Isso desde 2015 vem assim, cara? Sim, o crescimento brasileiro, o potencial é bem baixo, sim. Os modelos apontam isso, né, que o PIB potencial brasileiro ele acaba sendo baixo. Sei lá, era 2, cresceu 1% ano passado. Isso, hoje... E a gente tem para frente, se a gente ainda está abaixo desse potencial, né? A gente vai demorar muito para a gente chegar nesse ponto. E isso é uma pressão deflacionária. A gente tem, por exemplo, desemprego, tem também uma taxa natural de desemprego, que hoje se fala em 10%, mais ou menos, dependendo do... Não, mas a minha provocação aqui, se não aumentou a taxa natural de desemprego e se não caiu o PIB potencial. Quer dizer... Isso. Porque hoje ainda se trabalha com 10% da NAIRA, a gente chama de taxa natural. Mas está acima disso faz um bom tempo. Sim, isso. E aí o desemprego hoje está... Se todo mundo for para pé, está desalentado para pé, o desemprego pode chegar a 22%, 20%.
E aí, para voltar para os 10 e a gente ter pressão inflacionária via emprego, vai demorar bastante ainda. A gente vai demorar muito para que a Nairo, que o desemprego convirja para a Nairo. A gente tem um desemprego que ele seja de 16. Agora tá 14, né? Mais 14 alguma coisa, coisa 15. Isso, mas se a gente for ainda considerar essas outras métricas que as pessoas vão um dia voltar a procurar emprego... Ah, não, mas pode jogar para 20. Isso, exato. E aí você não entra, não tem... Enquanto você tem um desemprego acima dessa taxa, que a gente não sabe qual é, mas se estima que seja mais ou menos uns 10%, enquanto o desemprego está ali, as pessoas não vão estar demandando reajuste salarial. Então, a parte da inflação de demanda, que é a inflação de custo, né, que os funcionários acabam pedindo aumento para as empresas, não vai aparecer tão cedo. Porque na época da inflação alta, na época da Dilma, a gente tinha um desemprego bem baixo, que estava abaixo desse número... Estava 7,5, alguma coisa assim, né? Chegou abaixo disso. E nessa época, se você tinha que manter seu funcionário, ele quer aumento, ele pedia aumento porque você precisava, ele tinha proposta de outros lugares. Então, você gerava uma inflação de custo ali, e aumentava a inflação, e aí aumentava pedidos por aumento de salário, e como o mercado de trabalho estava aquecido, a inflação subia, da forma que a gente viu ali ao longo de 2012, 13, 14, né? Então, se eu estou entendendo bem, para sumarizar aqui, você ainda não enxerga uma mudança de PIB potencial, é mais um choque de demanda mesmo, clássico, e isso deve gerar uma pressão deflacionária. Então, isso que a gente está vendo no GPM é o quê? É feito do setor de construção? Minério, soja, não. Minério, soja, basicamente estão puxando o IPA, muito o IPA, né, que é a parte do IGP, dos preços do atacado, 60% do IGP. A gente tem que ali, principalmente, a alta do dólar afetando as commodities, e lá fora o soja e minério também subindo. Então, o IGP está subindo pelo IPA, pelos preços no atacado, por causa de commodities e por causa dos itens mais ligados ao dólar. E aí os preços no atacado estão subindo dessa forma por causa dessas duas variáveis. E aí para frente a gente precisa ver realmente, por isso que eu falo, o primeiro trimestre é bem importante, que a gente tem que saber quando que é o fiscal cliff, que é quando o fiscal cliff, não, quando o auxílio emergencial sair do dinheiro da galera, se vai cair muito o PIB do primeiro trimestre, como que a gente vai... Mas tem uma... E aí é uma pressão deflacionária para frente. Né? Se a gente não teve essa queda de oferta que eu citei, possível queda de oferta, e se de repente cai muito a economia, a gente não tem um crescimento forte no primeiro trimestre, então volta o papo de deflação, de pressão desinflacionária de novo, e hoje as projeções elas estão em torno de 3,4 ano que vem, é próximo da meta, né, de 3,75 ano que vem, mas não pode ser que a inflação ela dê uma acalmada no primeiro trimestre do ano que vem e a gente passe desse choque que a gente está tendo aí no curto prazo. Sobre o auxílio emergencial, você está me dizendo aqui, contando uma história de que se não tiver auxílio emergencial, o PIB pode cair. Mas você tem dois efeitos aí opostos. Por um lado, o auxílio emergencial fundamental para gerar demanda, a galera sai, compra, gasta tudo, isso movimenta a economia, é uma maravilha. Mas, por outro lado, a gente vem num cenário de déficit fiscal relevante, né? Um aumento expressivo de dívida, né? A dívida bruta está explodindo, aí. A gente achando que chega a 100% do PIB ano que vem. O quanto que essas duas coisas se ponderam? Qual que é o efeito líquido? Por um lado é negativo, porque aumenta o serviço da dívida, por outro lado é positivo, porque tem mais dinheiro circulando na economia. Qual que é a sua visão? Que seria bom que tivesse uma prorrogação do auxílio emergencial? Ele foi muito importante, né? A gente não sabia as consequências do que os lockdowns gerariam. Mas agora a gente, olhando a inclinação da curva de juros, a gente já sabe que já está perto do limite do que foi dado de auxílio emergencial. Inclinação de curva de juros, a gente tem os juros baixos agora, né, em curtinho prazo, mas tem um risco fiscal grande que voltou a aparecer depois do Covid. Antes do Covid, a gente estava com uma economia que crescia,
né? E os juros caindo, uma economia que tinha perspectiva de crescimento com juros caindo. E os juros caindo ajudava na dívida, tá? Na dívida do governo. Então, a gente tinha o numerador, dívida PIB, né? Na relação dívida PIB, a gente tinha o numerador e o denominador que estavam jogando a favor. Os dois estavam contribuindo para as projeções de 2030, a nossa dívida bruta chegasse a 55% do PIB. Caísse dos 80% para 55% em 2030. E aí, com esse auxílio, já você mesmo falou, né, as dívidas, as projeções já estão para 100% do PIB, alguns cenários ela pode continuar subindo se a gente não fizer alguma outra reforma administrativa, por exemplo. A gente tem projeções que pode chegar a 120% do PIB em 2030. Quanto? E já 2030. Qual o valor? 120 do PIB, 120. dependendo das hipóteses, ou mais até. Nos cenários mais pessimistas, pode subir bem esse número. E a gente tem isso está refletido na inclinação da curva de juros, que a gente já fala. Os vértices mais longos, eles não seguem tanto a política monetária. Eles já são os vértices mais longos dos juros, que é onde o pessoal pega empréstimo para fazer investimento, que as empresas vão buscar dinheiro com contratos de juros mais longos. Eles já estão bem altos, né? Principalmente em relação aos curtos. E aí, cada vez que sobe os juros do mais longo, a gente tem as empresas cortando investimento, né? Que aí já joga na outra ponta da conta, e a relação dívida-PIB jogando o contrário, né? Os juros, em algum momento, estando mais alto, a gente vai ter a dívida crescendo mais por causa dos juros. Então, a gente teve uma mudança grande aí por causa da pandemia, do auxílio emergencial, nessa dinâmica PIB e dívida via juros. Então, a gente já está meio que no limite mesmo de dar. Se der mais juros, a inclinação se der mais auxílio emergencial, o fiscal piorar, essas projeções piorarem mais ainda, não são nem projeções, são cenários que você constrói, né, de possíveis cenários do que será a dívida PIB lá em 10 anos. Se é piorar ainda, a curva de juros inclina mais, os juros mais longos ficam mais altos, e a gente entra na dinâmica contrária que a gente estava antes da pandemia, do numerador e do denominador da relação dívida-PIB piorar para os dois lados. Ou via crescimento, porque os juros mais altos você investe menos, consome menos, e a parte dos juros implícitos na dívida do governo também sobe. Então, você teria o efeito sobre o PIB de curto prazo seria negativo por isso? Não? Sim, o efeito desse crescimento da dívida. Sim, a gente... Um canal de expectativas, né? Você acaba, via expectativa, você acaba antecipando isso, e no curto prazo a gente já tem algum efeito de queda de PIB, né? Principalmente via investimento. O consumo ainda continua rodando com auxílio, e a gente precisa ver o quanto vai cair esse consumo quando o auxílio sair, mas mais para frente a gente tem que ficar atento em relação ao comportamento dessas projeções, desses cenários de dívida, porque os juros pode subir mais ainda, os juros, a ponta longa dos juros subir mais, e a gente entra nessa dinâmica exatamente oposta que a gente estava antes da pandemia. Entendi. E câmbio? O câmbio vai para 7? O que a gente pode esperar que aconteça? O câmbio, em país emergente, ele acaba sempre andando meio que junto, né? Sempre quando tem estudo quando tem previsão de mudança de governo em qualquer país, você tem uma apreciação rápida ou depreciação rápida da moeda, e depois que meio que no longo prazo quem comanda o mercado de câmbio é o estrangeiro, e a gente está no bolo de emergentes, a gente acaba andando muito junto com o humor dos mercados internacionais. Agora, o câmbio deu essa apreciada com a vitória do Biden. Não teve nada interno e aconteceu no mundo inteiro. Então, a gente é meio que passageiro olhando um pouco mais de longo prazo, assim, nesse cenário. O que a gente teve no câmbio, que a gente teve essa rápida depreciação, a gente teve uma queda de juros relevante. Então, o Brasil, que era um país que o investidor trazia o dinheiro para cá para receber o rendimento de juros a 14, ele acabou indo fazer essas operações de carry, que a gente chama, no México, por exemplo, que os juros é maior e a volatilidade da moeda é menor. A gente fazendo uma relação como se fosse um índice de Sharpe da moeda,
A gente tem um real que tem uma volatilidade de 20%, e um juros de 2%. Enquanto no México a volatilidade é 15% da moeda e a gente tem os juros de hoje, eu acho que está 4% ou 5%. Então, para que eu vou ficar apostando, deixando meu dinheiro rendendo 2% no Brasil, se eu posso deixar no México? Então, a gente teve essa mudança no investidor puramente especulativo e a gente teve bastante saída de investimento nisso. E esse de dinheiro vindo para o Brasil, de dólar vindo para o Brasil. Isso parece que não vai voltar tão cedo. Tá? Se as coisas derem certo, o Banco Central não vai precisar subir tantos juros, ou não vai precisar subir numa velocidade muito rápida os juros, e a gente continuar com uma taxa de juros de um dígito, a gente não vai ter esse dinheiro voltando. Então, assim, é estrutural essa parte, o câmbio deve ficar depreciado por um bom tempo nesse sentido. O que a gente teve, isso aí do lado a gente pega a balança de pagamentos do lado da conta financeira, né? Do lado da conta da conta corrente, que aí é o fluxo de bens e serviços, com a pandemia, a gente teve uma melhora rápida na conta corrente. E muita gente falou, essa melhora na conta corrente vai beneficiar o câmbio. Eu sempre fui muito contrário a essa opinião, porque a gente teve uma melhora de conta corrente, a gente melhorou, mas a gente melhorou porque a gente está doente. A gente parou de enviar dividendos para fora, a gente parou de contratar serviços de frete, por exemplo, viagens que a gente é deficitário, né? Ou a gente gasta mais lá. Então não foi pelo aumento das exportações? A gente a gente teve algum aumento de exportações, tá? Mas a grande melhora da conta corrente foi porque a gente ficou doente. A gente parou da parte que a gente é deficitária, a gente parou de mandar dinheiro para fora, né? Então teve essa melhora da conta corrente por estar doente. E isso não significa que agora a conta corrente brasileira vai ser, as projeções são que seja zero esse ano, zero no ano que vem, ou pouco deficitária. E isso não é o suficiente para atrair capital. E o país também não cresce, as projeções, os últimos anos, o crescimento de 1%, 2%, também não estimula muito a entrada de capital para realizar investimento, né? A gente tem uma qualidade muito boa da conta corrente, que é lá financiada por investimento direto, é bem maior do que o déficit da nossa conta corrente, mas não eu sempre fui muito contrário a essa opinião que a conta corrente é algo que vai fazer o dólar se apreciar. Então, das duas variáveis que eu falei da parte especulativa, não vem mais dólar. E da parte de conta corrente, se a gente melhorar de saúde, a conta corrente vai voltar a ser negativa. É bom que ela seja negativa em país emergente, fica ali em torno de 2%, 3% do PIB, mas não é um caminhão de dinheiro que vai entrar. Então, essas duas variáveis, elas contribuem bastante para o real seguir depreciado no longo prazo. Eu tenho uma dificuldade grande de entender esse tipo de análise, porque você fala assim, mas o pessoal acha que conta corrente vai ser o saldo positivo, aí vai entrar dólar no país, vai apreciar o câmbio. Cara, mas e a causalidade é reversa? Que parece que uma hora é o câmbio que está afetando a conta corrente e outra hora a conta corrente está afetando o câmbio de volta. Eu nunca sei para onde olhar, que lado que eu olho aqui. Sim, você consegue fazer essa análise bem ali na importação, exportação, mas porque você tem algumas contas do câmbio real, alguns modelos para você tentar ver qual é o câmbio de equilíbrio, né, qual o câmbio certo. Então, tem modelos de behavior, que você fica olhando quanto está o risco, quanto está o dólar no mundo, quanto está o diferencial de juros, tá? Mas tem outros modelos, um bem interessante para ver isso, que é interessante, é você mirar uma conta corrente que é saudável para o país, de um déficit, no caso do país emergente, que precisa de poupança externa, então essa conta corrente tem que ser negativa. A gente tem um cálculo para quanto faz um buscar meta, quanto deveria ser o câmbio para dar um déficit de 2, um déficit financiável. Porque na época da Dilma, a gente teve logo depois da crise do subprime, a gente teve uma China que inundou o mundo de dinheiro. A dívida PIB da China foi rapidamente para 150% do PIB, e comprando commodity. Isso inundou os países latino-americanos, assim, principalmente, de dinheiro, e todo mundo o câmbio apreciou muito, todo mundo começou a importar muito, quanto importado cresceu muito,
E a gente teve contas correntes de projetos de 4, o Colômbia tem um problema de déficit de conta corrente importante, a Argentina, né, eu lembro que eu fui economista de mercados emergentes em uma empresa e eu cuidava de Argentina. E logo depois que entrou o Macri, a gente fez as projeções. Vamos ver se a corrente vai virar e ser positiva de repente, porque vai entrar a Argentina, o câmbio flexível, a gente vai conseguir exportar mais, então a gente vai ter uma conta corrente positiva, então talvez o peso se aprecie, né? E aí, só que aí a Argentina, o que aconteceu? Ela deixou de estar doente, ela pôde negociar mais os bens dela, mas ela contratou mais serviços e as projeções de conta corrente eram negativas. A gente acabou não fazendo essa aposta de comprar o peso, ainda bem, né? Porque depois o peso deu uma boa depreciada mesmo no governo Macri. Então, a gente tem esse componente, e a gente tinha esse componente nessa época que estava muito forte a importação em quantidade mesmo. E aí os déficits do Brasil de 4%, de Colômbia 6% de déficit, e aí isso não é sustentável. Aí quando isso não é sustentável, aí o investidor sai do país. Então, a gente tem a causalidade vai nesse sentido. Déficit de conta corrente muito alto, isso não vai ser sustentável, eu saio do país. Então, aí você consegue fazer uma estimativa de que seria o seu câmbio justo, né, do valor, o fair value da sua moeda. Então, para fazer um tipo de modelagem interessante que eu gosto, vamos mirar o quanto e os modelos econométricos funcionam bem nesse tipo de abordagem, quanto que a gente precisa ter de câmbio para ter um déficit de conta corrente sustentável, de 2%, por exemplo, para o Brasil. E aí você falar, dado que o mundo está crescendo tanto, as exportações nossas vão ser tanto. Dado que o PIB interno está crescendo tanto, nossas importações serão de tanto. Você abre toda a conta corrente, projeta todos os itens ali dentro e simplesmente deixa uma variável que você fica dando choque, que é o dólar. Põe o dólar a 5, põe o dólar a 4, põe o dólar a 6 e vê o quanto dá o seu déficit de conta corrente. E aí, quando ele dá em torno de 2, falar, então, o nosso déficit de conta corrente vai ser 2 nesse ano, no próximo ano, com um câmbio de 4,50. Então, eu falo assim, por esse modelo, está apontando que o nosso câmbio está desvalorizado demais, o fair value dele é 4,50. Esse é um tipo de modelagem que funciona bem. E esse tipo de modelagem, hoje, como eu falei, a gente está com um déficit de conta corrente próximo de 0, para o ano que vem a expectativa também é mais ou menos isso, que agora para frente a gente tem que ver uma piora da conta corrente para a gente voltar a ter o uso da poupança externa. Então, voltar para -2 da conta corrente do déficit e nesse nível de câmbio, a gente está com projeções de 0. Então, realmente, parece que a moeda ela deveria realmente apreciar um pouquinho nesse sentido, tá? Nos modelos de fair value. Então, esse outro tipo de abordagem que você faz para dizer se o câmbio está apreciado, depreciado demais. Sustentabilidade das contas externas, né? Legal. Desculpa, você pode completar. Acho que é isso. E tem outras abordagens de câmbio também, que você está analisando se tem esse diferencial de juros, caiu muito, e aí você tem um cupom cambial, que seria os juros em dólar aqui dentro, né, do país, algumas distorções pela taxa de juros. Então, os movimentos de taxa de juros também indicam que talvez esse câmbio esteja um pouco depreciado demais. A gente está falando de um câmbio de 5, alguma coisa nesse sentido. Mas tem muita incerteza e a gente, como eu falei, a gente é muito passageiro do que está acontecendo no mundo. Eu vi uma discussão se o mercado financeiro estava meio dividido, se o Trump, quem era melhor, Trump ou Biden, né? Os economistas acho que estavam mais pró-Biden por diminuir os atritos com China, né? E os traders mais do lado do Trump por mais incentivo, por mais corte de impostos, né? E no fim, o dólar acabou depreciando no mundo inteiro, né? O real apreciou com o Biden, acho que por essa questão de ter uma briga menor com a China. Então, é muita variável que afeta o câmbio. E aí, esse tem bastante ponto para a gente contar a historinha que eu falei lá no começo. A gente tem historinha para caramba para falar sobre o câmbio e para mostrar também que é uma das variáveis mais difíceis de se projetar, né? Tem uma discussão grande, Sim. Até na academia, se é um passeio aleatório, se não é, tem uma discussão bem grande.
Então, tem muita história em torno do câmbio, por isso que é um mercado bem difícil de você conseguir acertar a sua projeção. Bom, legal. Luiz, eu quero falar um pouquinho da sua tese de doutorado. O tema da tese é Impactos Econômicos e Financeiros de Notícias. Você defendeu a tese de 2017. No começo do ano, em março, a gente teve uma queda expressiva aí das bolsas no mundo inteiro, aqui do Brasil em particular, e depois uma recuperação nos meses subsequentes, né? E o mercado, talvez você pode explicar muito melhor que eu, parece que não sabia muito como entender as notícias ou tentar entender o que estava acontecendo. O que eu queria, e a gente sabe também de modelagens de jogos de coordenação, né? Jogos global games, né? A gente sabe que não é todo sinal, não é toda notícia que chega no mercado que vai influenciar os investimentos. Depende de quem emite o sinal, depende de qual sinal chegou antes, tem uma série de questões. Então, eu queria que você explicasse um pouco como é que as notícias podem impactar os mercados. Isso. É a questão do radar, né? O que está no radar hoje? Então, você tem que estar atento no que o seu companheiro, né? Nessa questão do Global Games, do que seu par está fazendo, do que todo mundo está fazendo, para saber o que está no radar do mercado. A ideia da tese foi trabalhando no mercado essa questão do acompanhamento do mercado. Todo dia de manhã que a gente chegava para fazer reunião de caixa, ou em banco, ou em fundos de investimento que eu trabalhei, era o jornal está feio, a palavra era exatamente essa que a gente usava, o jornal está feio hoje. Ah, não, o jornal hoje está bom. E aí o comentário era, o jornal está feio, com muito anedóticos de empresas fechando, ou de corte de investimento, então do lado do PIB, ou notícias boas também, do lado do PIB. Mas vamos lá, vamos voltar para 2016, né? 2016 foi impeachment, né? Foi. Eu tô lá em 2016, a presidente Dilma tá numa situação política super complicada. Se vem uma notícia de que o Temer está articulando um novo governo, isso é uma boa notícia ou é uma má notícia? O jornal ficou feio ou bonito? Esse caso específico, ele ficou bonito. Ficou bonito. Tá. Sim, porque era bom a transição logo, já que o outro governo não estava rendendo, para um governo que estabilizasse as contas, sei lá o quê. Isso, sim. A gente estava vinha num... Mas é muito relativo isso, né? Depende muito do momento, né? Isso, Às vezes a mesma notícia, às vezes impacta diferentemente o humor. Falar, bom, um investidor estrangeiro que não conhece a dinâmica interna da política ficou surpreso. Falou assim, pô, mas vocês estão animados e vocês estão no meio de uma crise política, impeachment, crise institucional gigante. Ah, não, mas as coisas vão melhorar. Teve essa discussão. O estrangeiro, a gente também tem uma visão do local e do gringo bem diferente das economias. Por isso que é bom a gente mesmo ouvir a opinião deles, mesmo a gente achando que sabe mais de Brasil, porque, como disse, eles comandam o mercado. Foi bem interessante nesse ponto aí específico, que a gente volta a falar da tese, de a gente tentando o mercado financeiro, logo no início com a vitória do Bolsonaro, por que o mercado se animou tanto, né? Por que o local comprou tanto a bolsa e o gringo não comprou essa ideia? Quando foi para o segundo turno, a gente tem uma visão bem clara de que era naquele momento, antes do segundo, quando indicou, né, Haddad contra Bolsonaro, que os dois, caso ganhassem, teriam um pouco apoio no Congresso, né? E de repente a gente teve num primeiro turno que teve uma surpresa muito grande do PSL, por exemplo, o partido do presidente na época. O partido dele na época teve 56 ou 57 deputados eleitos, quando a expectativa do partido era de 30 e de consultorias especializadas eram de 20. Os partidos de esquerda que fariam de oposição também tinham uma expectativa alta deles e de consultorias que eles conseguiriam bastante assentos e eles tiveram menos do que o esperado. Então, o local chegou para o gringo e falou assim, o gringo, na dúvida, falou, pô, antes do primeiro turno, vocês falavam que ia ser uma situação bem difícil para o Brasil quem ganhasse, e agora vocês estão dizendo que vai ser bom. Por quê? Porque teve toda essa dinâmica de apoio que, juntando o PSL e
Centrão, o governo conseguiria aprovar qualquer coisa, né? O que aconteceu, então as notícias, elas impactam de forma diferente, pessoas diferentes. O local aqui ficou muito animado. O gringo falou, meu, por que você está tão animado? Então, são formas diferentes que você pode, dependendo de qual agente você vai interpretar realmente de formas diferentes as notícias. Uhum. E aí, voltando nessa época, foi exatamente essa época que eu tive a ideia de fazer a tese, era isso, de ver o jornal e falando, hoje o jornal está bem feio, a gente tem bastante notícia na época estava no auge do Mensalão, do Lava Jato. Lava Jato, então a gente tinha que acompanhar bastante o caderno policial também, por isso impactava os preços. Então, todo dia de manhã a gente chegava e falava, o jornal está feio para a inflação, está feio para PIB, ou na época o PIB era assim, a gente teve 2 anos de menos 3% de crescimento. Então, era assim, hoje o jornal está feio, as notícias são feias, de fiscal, as notícias são feias. Então, a ideia que eu tive foi pegar essas notícias de jornal e analisar. Hoje o jornal está falando muito de PIB, hoje o jornal está falando muito de inflação, hoje o jornal está falando muito de commodities. Isso impacta realmente o preço das ações? Né? Então, eu simplesmente contei o número de palavras ligadas a PIB, a inflação e a outras variáveis macro, e para tentar explicar o excesso de retorno das ações. Ali Então, é quantidade de notícias. Era a quantidade ali também tinha, você saber, né? Era a quantidade de notícias e também se ela ia para o lado positivo ou negativo, né? E aí, para fazer esse cruzamento, eu usei a própria variável macro, né? Então, faz um termo cruzado, você sabia ali mais ou menos se o PIB... o jornal está falando muito de PIB e de uma forma negativa. Aí você construía essa variável e via se explicava o retorno das ações. Aí colocava no modelo Fama Frente de fatores como um fator novo lá. Então, Fama Frente é aqueles fatores high menos low, de empresas grandes e empresas pequenas. Normalmente, empresas pequenas performam melhor, tem um retorno maior. Momentum, se a empresa está ganhando a ação dela está valorizando, ela tende a continuar valorizando. E aí eu coloquei esse fator extra e ajudou a melhorar um pouco. Parece que tem algumas evidências de que se o jornal está feio ou bonito no mês, você ajuda a explicar um pouco o excesso de retorno das ações. O excesso em relação à taxa livre teórica livre de risco. Está feio, ajuda a explicar. E está bonito? Tem uma simetria ou não? Sim, para os dois lados acaba ajudando. Para os dois lados é um fator que entra para os dois lados. Mas assim, aí o segundo paper foi bem interessante, acho que foi o mais interessante, era se a gente também falava muito, acompanhava muito o discurso dos presidentes dos bancos centrais e dos diretores também. Um acompanhamento que mudava bastante o preço de mercado. Cada vírgula que se falava, na época era o Tom Bini, cada palavrinha a mais que ele colocava, e era uma interpretação grande. Então, eu simplesmente peguei dias que o nome dele aparecia na mídia e ver se isso ajudava a explicar o excesso, a volatilidade dos juros. Então, os juros fica mais volátil, né? Sobe mais ou menos no dia que ele fala. É um trabalho bem simples, mas ficou bem legal e realmente a gente viu que quando o presidente do Banco Central falava, e principalmente o Tom Bini, né, em relação ao Meirelles que tinha antes no banco de dados, quando o Tom Bini falava, o mercado mexia bastante, ou os diretores do Banco Central, o mercado de juros variava bastante. Mas o que a gente tem bastante, que aí a gente entra na parte, é legal da tese que eu usei essa parte de análise de texto, né, até pode ser considerado um pouco de Big Data, com psicologia, porque quando a gente está falando de notícias de jornal, a gente tem muito viés ali dentro, que pode ser o viés do jornalista ou o viés de quem está lendo a notícia. O próprio jornalista também, ele pode ser movido pelo que está acontecendo. Ele está observando que as pessoas... Então, quer dizer, tem uma endogeneidade, de certa forma. Isso. Ele liga para a fonte, o jornalista liga para a fonte do mercado. Ele liga para você e você fala assim, eu acho que a notícia é ruim. Aí sai a notícia ruim e se autorrealiza. Isso. Mas ele também pode ter a pauta dele vindo do chefe. Exato. E eu percebi que as pessoas tinham muito... o julgamento, né? Quem está falando é um diretor do Banco Central, Dove ou Roque, né? O cara é permissivo com inflação ou não?
ele está falando... o cara que é Dove, ele está falando Dove e esquece, não presta atenção nele. O cara que está falando Dove, de repente ele fala rock, opa, agora sim vou prestar atenção. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Então tem muito do julgamento da pessoa. Às vezes o cara, ele passou 5, ele não é Dove nem rock, ele transita entre os dois. Ele está 5 anos sendo Dove, porque ele está vendo que a economia está sendo fraca. E de repente ele vira rock, porque a economia mudou, você tem que dar o mesmo peso do que se dava anteriormente para a posição dele, não aumentar muito significativamente. Ele virou rock, agora sim a opinião dele é relevante, ou agora a gente tem que prestar atenção nele. Então tem muito viés, tem muito julgamento do cara. Eu até, um dos papers que eu cito na tese, acho que são dos alemães, não lembro o nome certinho, ele faz essa parte de julgamento, essa parte das pessoas estarem, do diretor do Banco Central ser Dove ou rock, e do julgamento que as pessoas fazem, né? Julga se a pessoa é Dove ou rock, e isso realmente afeta a reputação do banqueiro central para o resto da vida. Se ele era rock e depois ele sai do Banco Central e vai trabalhar no mercado, ele faz apostas também, que ele faz entrevistas, sempre fala que quer ser nessa parte rock. Então, meio que persegue ele essa reputação. E esse julgamento pode ser falho. A psicologia mostra que a gente tem esses viés cognitivos que pode atrapalhar a análise. E aí, no terceiro paper, eu falei assim, bom, eu não quero passar pelo jornalista. Vamos tentar pegar o sentimento das pessoas direto das buscas que elas fazem no Google, por exemplo, no Google Trends. E aí eu construí um indicador de incerteza para fugir dessa parte, desses possíveis viés de jornalista ou mesmo do leitor. E aí fui construir um índice de incerteza do Google Trends, mostrando, né, que realmente quando as pessoas iam procurar palavras de economia com conotação positiva, mais para frente a produção industrial, as vendas do varejo subiam. Quando elas iam buscar palavras com conotação negativa, a gente tinha mais para frente uma queda da confiança, que gerava uma queda de produção, de compras. Foi um trabalho que acabou sendo bem interessante nesse sentido. E foi tudo com inspiração no mercado financeiro mesmo. O jornal está bonito ou está feio hoje? Vamos fazer esse jornalista, a gente acredita nele, nessa fonte dele ou não acredita? Mas Esse esse é o cara ponto, é crível, né? ele não é crível. Acho que não é nem... Vou dar uma hipótese aqui. Acho que não é nem tanto se eu acredito ou não no jornalista, né? Porque a pessoa do mercado financeiro está super antenada, ela pega a informação dela de 10 lugares. Então, ela não precisa daquela fonte para dar informação. É mais se eu acho que os outros vão formar a opinião deles a partir dessa fonte, né? Exato. E aí os psicólogos vieram ajudar bem os economistas, né? Teve um pouco de restrição no começo de aceitá-los, mas eles vieram nos ajudar muito para a gente saber esses vieses e discutir se realmente é um movimento de manada, os outros estão certos, os outros estão errados, esse pânico é racional, não é? O que a gente precisa saber do conhecimento humano ali para conseguir gerar melhor o dinheiro, né? Para a gente conseguir administrar melhor o dinheiro. Os psicólogos vieram bastante ajudar a gente também. Então, a gente, voltando para o início da conversa, né? A gente teve a ajuda dos dados, estão ajudando muito a profissão do economista. Psicologia também veio ajudar bastante para a gente explicar algumas falhas umas falhas nas nossas teorias aí. E uma delas é essa de você ficar julgando errado o jornalista, julgando errado o diretor do Banco Central, ou achando que o seu parceiro o seu concorrente ou os outros agentes do mercado estão agindo dessa forma. É uma coisa bem interessante também para a carreira do economista, estudar essa parte de psicologia. Você vê bastante isso no mercado. Legal. Luiz, quero agradecer aqui o papo, foi muito bacana, a gente falou uma série de assuntos. Quando você tiver aí um trabalho novo, uma tese nova, ou você souber quanto vai ser o dólar, você conta aí pra gente, você volta aqui e a gente bate um papo de novo.
Valeu. Aquele papo que se você souber de uma... Se você acha que a ação vai subir, me fala um pouquinho antes. Fala só para mim. Compre um pouquinho antes. Um pouquinho antes de subir. Valeu, Luiz. Obrigado e estamos à disposição aí. Prazer. Valeu. Raio-X Econômico fica por aqui. De novo, relembrar, se você ainda não curtiu o vídeo, curta os vídeos, acompanha a íntegra, acompanha os cortes, compartilhe com as pessoas para ajudar o projeto e se inscreve no canal que estamos tentando colocar um vídeo toda semana. Valeu, pessoal. Até uma próxima.